E o tema da mensagem de hoje é o quinto evangelho. Amém? Como que é o tema da mensagem? Existe o quinto evangelho? Conhecemos apenas 4, não é verdade? Deus deixou o evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas e João. Pastor, tem o quinto? Tem o quinto evangelho. As crianças vão subir para a escolinha. Que Deus abençoe nossas crianças em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. Amém, queridos? Vamos fazer um temático hoje? Aleluia, queridos. Quantos evangelhos existem que nós falamos aqui agora? Mateus, Marcos, Lucas e João. Em todos eles, o que acontece? Jesus Cristo, ele é apresentado como Senhor, como centro de tudo. Mas existe um novo evangelho aí na praça. Amém? O evangelho mais moderno. Esse evangelho, o homem é o centro de tudo. Esse quinto evangelho, vamos chamá-lo de quinto evangelho. É o evangelho segundo os santos evangélicos. Amém? Este evangelho segundo os santos evangélicos é um apanhado geral do que? Dos outros 4. São textos que nós recolhemos aqui, nós recolhemos ali, pegamos as passagens que nós mais gostamos, as que nos oferecem alguma coisa, aquelas que prometem alguma coisa para nós, como se fosse uma espécie de caixinha de surpresa de Deus. Como lá em João 3,16, o que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse texto é fantástico, né? Isso é lindo. Através desses textos, nós criamos a nossa teologia sistemática em torno delas. E nós nos esquecemos do quê? De todos os outros versos que se apresentam depois dessas promessas. É verdade que nos 4 evangelhos, o que acontece? Nós encontramos muitas promessas para o povo de Deus, mas também encontramos os mandamentos do Senhor. Agora eu pergunto, igreja, quem nos autorizou tal liberdade? Quem disse que nós tínhamos permissão para apresentar somente as promessas para a igreja? Vamos supor que nós estamos aqui assistindo um casamento. Estamos num casamento, e quando chega o momento do casal repetir os votos matrimoniais, o noivo diz assim: pastor, eu aceito esta mulher como a minha cozinheira oficial. Eu também aceito essa mulher esta noite como a minha faxineira preferida e como a minha arrumadeira pessoal. O que a noiva ia dizer? O quê? Tu tá maluco, rapaz? Pera um pouquinho aí. É verdade, eu vou cozinhar para você, eu vou lavar as suas roupas, né? Eu vou arrumar a casa, mas olha só, eu não vou ser sua empregada não, eu vou ser sua esposa e você vai ter que me amar. Você vai ter que me dar o seu coração, o seu lar, os seus talentos. Você vai ter que me entregar tudo. Presta atenção, igreja, com Jesus também é assim. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso médico. Tudo isso é verdade. Mas nós não podemos recortar Jesus em pedacinhos e escolher as partes que mais nos agradam. Essa parte aqui tá boa, mas essa aqui eu não quero não. Se for assim, nós vamos estar nos comportando como criancinhas. Não é verdade, pastora Dias?
que recebem uma fatia de pão com geleia, aí lambe a geleia, vai lá e devolve o pão para a mãe. A mãe vai, passa mais geleia, e o filho vai e lambe a geleia de novo. Queridos, o Senhor Jesus, Ele é o pão da vida. Talvez o céu possa ser comparado com esse doce, mas você vai ter que comer a geleia e o pão também. Está entendendo o que eu estou dizendo para vocês? Eu creio que seria muito interessante se nós estivéssemos durante um congresso de teólogos e ali eles chegassem à conclusão que não existe céu e nem inferno. Quantas pessoas permaneceriam aqui? Ou nas igrejas? Quantas pessoas ficariam depois que descobrisse que não existia mais céu e nem inferno? A maioria ia embora. Se não existe céu nem inferno, o que eu estou fazendo aqui? Estou vindo aqui para quê? Essas pessoas têm frequentado a igreja só por causa da geleia. Atendendo os seus próprios interesses. Vem aqui para se curar, para se sentirem realizados, felizes, para escapar do inferno, para chegar no céu. Esse tipo de pessoa está seguindo o quinto evangelho, o evangelho segundo os santos evangélicos, aquele evangelho que só prega que Deus vai te curar, que Deus vai te libertar, que Deus vai trazer a sua família. Quando o apóstolo Pedro concluiu o sermão dele lá no dia de Pentecoste, ele deixou bem claro e disse o seguinte: Atos 2,36: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Este era o tema da mensagem. Quando aquela gente compreendeu que Jesus era realmente o Senhor, no versículo 37 diz que compungiu-lhes o coração e começaram a tremer. O que nós faremos agora, irmãos? Olha só, quem nós crucificamos? O que faremos? Indagaram eles. E a resposta qual foi? Arrependei-vos. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Esse evangelho de Paulo, queridos, ele está resumido lá no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, que ele diz que se com tua boca confessarem Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ei, Jesus é o Senhor. Ele não é apenas o Salvador, Ele é o Senhor da minha e da sua vida. Ele veio para ser o seu Senhor. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui desse quinto evangelho. Em Lucas 12:32 nós vemos o seguinte: não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Esse versículo é altamente apreciado pelos evangélicos, não é verdade? Todos gostam desse versículo. Nossa, o Senhor, Ele vai me dar o reino dele. Ele se agradou de mim. Mas, e o verso seguinte, o que diz? A gente só leu o primeiro. E depois disso, o que ele fala? Vendei o que tens. Vende o que vocês têm e dá para os pobres. Pastor, eu nunca vi um sermão, nunca ouvi um sermão sequer baseado nesse verso. Sabe por quê? Porque ele não pertence ao quinto evangelho. O verso 32, ele está no quinto evangelho. O verso 32 está lá, a promessa de Deus para a sua vida. Mas tem um preço. O que você está disposto a fazer pelo Senhor? O que você está disposto a dar para Ele? Ele falou, não temais, ó pequenino rebanho,
porque o vosso Pai se agradou em te dar o seu reino. Mas vende seus bens primeiro lá e dá para os pobres, depois você vem comigo. É uma ordenança de Jesus, não é uma opção minha e tua de escolher. Jesus ordenou que nós não matássemos, Jesus ordenou que nós amássemos o próximo, e Jesus ordenou que nós vendêssemos os nossos bens e dessemos aos pobres também. Quem está autorizado a decidir quais mandamentos de Deus são obrigatórios ou são optativos? Mandamento é mandamento, só que nós não fazemos o que Deus manda. O quinto evangelho introduziu uma estranha inovação. É o mandamento optativo. Se você fizer, beleza. Mas se você não fizer, tá bom também. Não é assim com Deus. É como se o departamento de trânsito criasse leis novas, e quando ele fosse estampar no livro, ele colocasse lá assim: essas são as novas leis de trânsito, mas você só faz se você quiser. Estranho, não? Seria estranho se fosse desse jeito. Mas não é assim o genuíno evangelho do reino. No verdadeiro evangelho, Jesus Cristo, Ele é o Senhor, Ele é o comandante, Ele é o todo-poderoso, Ele é aquele que pede, Ele é aquele que manda, e você faz se você for obediente. Se você não fizer o que Ele manda, você é rebelde. Simples assim. Ele é o chefe, Ele é o cara, Ele é o todo-poderoso, é Ele que fala, Ele que faz, Ele que desfaz. Só que ou você obedece ou não. Ele disse: se alguém me ama, guardará as minhas palavras. João 14:23. Diz também: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue, a própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. João 12:48. Você ama Jesus? Pergunta para você mesmo: você ama Jesus? Qual evangelho você tem seguido? O evangelho daqui? Ou o evangelho que tem sido plantado pelos santos evangélicos nas nossas vidas? Como tem sido? Como você tem buscado a Deus? Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 19. Aleluias. 1 Samuel, só foi introdução, tá, igreja? Agora eu vou pregar, tá? 1 Samuel 19, diz assim, a partir do versículo 18: Davi escapou, foi para Ramá e contou a Samuel tudo o que Saul tinha feito contra ele. Depois, ele e Samuel foram para a casa dos profetas e ficaram lá. Saul ficou sabendo que Davi estava na casa dos profetas em Ramá e mandou alguns homens lá prendê-lo. Quando eles chegaram, viram um grupo de profetas profetizando, e Samuel, que era o líder. Então o Espírito de Deus dominou os homens de Saul, e eles também começaram a profetizar. Quando Saul soube disso, mandou mais mensageiros, e eles também começaram a profetizar. Então mandou mensageiros pela terceira vez, e aconteceu a mesma coisa. Aí o próprio Saul foi a Ramá, e quando chegou a um poço grande na cidade de Seco, perguntou: onde estavam Samuel e Davi? E lhe disseram que estavam na casa dos profetas. Enquanto Saul estava indo para lá, o Espírito de Deus o dominou também, e ele foi profetizando por todo o caminho até chegar à casa dos profetas. Lá tirou a roupa e profetizou na presença de Samuel, e ficou deitado no chão nu o dia e a noite inteira. E foi assim que surgiu o seguinte ditado: será que Saul também virou profeta?
Saul, ele buscou e contou com a ajuda de Deus enquanto ele achou que precisava de Deus. Quando ele cresceu e prosperou, ele abandonou a presença de Deus e ficou orgulhoso, ficou confiando na capacidade dele. Ele achou que agora ele era o cara. Já Davi, em suas lutas, desde o meio do rebanho no pasto até o trono, em suas vitórias, derrotas e pecados, ele tinha o coração sempre voltado para o Senhor, e ele se refugiava na casa de Deus. Muitas vezes nós somos assim, como Saul. Nos esquecemos do Senhor e passamos a viver o quinto evangelho. Quero viver só as promessas. Não quero pagar o preço de serviço de Deus, não. Existem 3 formas que você pode estar aqui hoje. Eu quero fazer isso em paralelo com vocês. Primeiro, você pode estar aqui por amor, como Davi, no versículo 18. Assim, Davi fugiu, escapou e foi a Samuel em Ramá. Ele contou tudo o que Saul lhe fizera. E ele e Samuel e ficaram em Naiote. Salmo 27:4 diz que Davi buscava o Senhor no templo todos os dias. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Mas, igreja, desta vez ele não foi lá porque seria achado por Saul que o perseguia. Ele procurou a casa dos profetas por ser um lugar onde o Senhor era invocado, onde eles clamavam o nome do Senhor, onde eles buscavam pelo Senhor. Não é porque Davi se tornou rei que ele não tinha problemas. Tinha, e muitos. Mas ele lutou muito. Você tem algum tipo de problema? Davi sofreu, Davi lutou, mas ele sempre vencia porque ele confiava em Deus. E quando ele estava no auge, ele rendia graças a Deus por tudo que ele tinha. Davi buscava a Deus porque o amava. Ele disse isso, Salmos 18, 1 e 2: eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, a quem confio. O Senhor é meu escudo, a minha força, a minha salvação, o meu alto refúgio. Eu leio isso, eu digo, uau, que amor é esse que ele tinha pelo Senhor? E eu quero dizer para você, busque o Senhor também por amor. Quando você estiver aflito, pode ter certeza que Ele vai te livrar de todo perigo. Busque a Deus por amor. Amém. Segundo, você pode estar aqui para agradar os outros. Já foi na igreja para agradar alguém? Sim ou não? Só eu fiz isso. Eu já fiz muito também, né, pastor? Eita, Elaine, quantas vezes, né? 3 vezes Saul mandou seus servos à casa dos profetas para pegar Davi. E os servos profetizaram ali. Embora esses servos foram à casa dos profetas agradar a Saul, a quem tinha medo, e para prender Davi, Deus, por sua misericórdia, os visitou, e com o Espírito Santo eles profetizaram sobre a vida de Davi. Por isso, não podemos ter medo quando estamos na presença de Deus, pois até mesmo se alguém vier nos fazer mal, Deus pode transformar essa maldição em bênção. Amém. Como pode? Manda os caras lá pegar o Davi. Chega lá, os caras começam a profetizar na vida dele. Olha o que Deus faz, que Deus tremendo. Muitas pessoas hoje também são assim. Vem na igreja para agradar os outros, vem na igreja para agradar o pastor. Ah, eu vim por causa da minha família, eu vim com medo da minha mãe ou do meu pai, que se não vir, chicote estrala. Eu vim aqui
porque eu tenho um cargo. Eu vim aqui na igreja hoje porque eu quero mostrar minha roupa nova. Tem isso. Outros gostam de ouvir uma boa música. Vou lá por causa do louvor. Vou lá porque a pastora Dirce vai pregar uma mensagem que vai confortar o meu coração. Vou sair de lá mais leves. Se você veio aqui por isso, você está enganado. Está no lugar errado. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Não adianta você estar na igreja. É preciso entregar-se totalmente ao senhorio de Jesus. Não venha para a igreja para agradar os outros. Venha na igreja para agradar o Senhor. Você tem que sair da sua casa e vir aqui adorar a Ele, não ser adorado. Você não tem que vir aqui para receber uma palavra de bênção pastoral. Você vem aqui para exaltar o nome do Senhor. Você tem que vir aqui porque Ele é o cara. Tem que vir aqui porque Jesus mudou a história da sua vida. Tem que vir aqui porque Ele te ama do jeito que você é. Você tem que vir aqui porque Ele tem algo para a sua vida, porque Ele te tirou da lama. Tem que vir aqui e falar: Senhor, eu estou aqui por tua causa, não estou aqui por causa de ninguém não. Não estou nem aí para quem está do meu lado direito ou do meu lado esquerdo. Eu vim aqui para te adorar, porque o Senhor merece adoração. Amém? Terceiro, talvez você possa estar aqui por interesse, como Saul, versículo 23 e 24. Saul, ele ficou irado, porque ele mandou 3 vezes os soldados dele lá, não aconteceu nada. Ele ficou sabendo, ele falou: não está certo esse negócio não, eu vou lá. Saul, ele só vinha à casa de Deus quando ele precisava de alguma coisa. Só quando ele precisava. Quando ele não precisava de nada, ele não passava nem na porta. Nesse momento ele foi na casa dos profetas para fazer mal, e o seu interesse era prejudicar Davi. Saul achava que podia tudo porque ele era rei, mas não era o propósito de Deus permitir que Saul tocasse em Davi. Nesta ocasião, ao chegar na casa dos profetas, Saul não resistiu à presença de Deus que estava naquele lugar. Ele foi visitado pelo Espírito Santo e começou a profetizar também. Que coisa tremenda! Pessoa ir para a igreja para fazer o mal, chega lá, Deus pega essa pessoa, enche ela do Espírito Santo. E quando ele foi pego aqui, 3 coisas aconteceram com Saul. Primeira coisa que diz que ele caminhando profetizava, porque Deus quebrantou o seu coração enquanto ele ia à casa dos profetas. E ele começou a dizer palavras tremendas ali, começou a abençoar a vida de Davi. Mas essas palavras não eram dele, era o Espírito Santo através da boca dele. O que você tem falado, igreja? Você tem abrido a sua boca para quê? Quando você for a algum lugar, principalmente para a igreja, venha dizendo coisas boas. Estou indo para a igreja, hoje vai ser uma bênção. Deus vai falar comigo. Ah, Deus, eu estou indo lá e eu vou te adorar. Vou fazer o meu melhor para o Senhor. Qual que é o seu melhor para Deus? O que você faz para Deus? Qual que é o seu melhor? Quando você declara palavras de bênção, tudo muda. Ele despiu da sua túnica a capa real. Era o que diferenciava Saul do resto das pessoas. Ele tirou a sua túnica naquele momento para reconhecer a Deus como o rei da sua vida. Ele não poderia chegar para Deus com todo o seu orgulho. É preciso de renúncia para se aproximar de Deus com humildade. Já teve que renunciar a algo para estar com Deus? Qual tem sido a sua capa? Há pessoas que se escondem atrás das aparências, mas quando se aproximam de Deus, as máscaras caem. Tudo cai.
Muitas vezes Deus permite problemas nas nossas vidas para nós nos humilharmos diante dele e deixar todas as nossas capas e máscaras para reconhecer que ele é o nosso rei. Assim aconteceu com Saul. A palavra ainda diz que ele deitou-se em terra. Quando ele se lançou em terra, Saul se humilhou diante de Deus, de modo que as pessoas questionavam sobre ele, dizendo: o quê? O rei Saul prostrado, com a cara na terra. O povo não acreditava naquilo que estava vendo. Para vencer, precisa se humilhar diante de Deus. Lamentações, capítulo 3, versículo 29. Põe tua boca no pó, talvez haja esperança. O que é preciso para dobrar os seus joelhos? Muitas pessoas esperam por lutas para dobrar os joelhos diante de Deus. Não faça isso, queridos. Você pode fazer isso hoje. Você não precisa estar em luta. Você não precisa estar passando um momento difícil para você dobrar o seu joelho e falar com Deus. Fala: Deus, olha, eu estou aqui. Fala comigo, Senhor. Faça isso hoje. Como você tem buscado a Deus, igreja? O que você tem feito? Como você tem vindo à casa do Senhor? Será que você quer viver apenas o quinto evangelho? Será que você tem buscado Deus por amor, como Davi? Ou será que você tem vindo aqui só para agradar os outros? Ou será que tem vindo só por interesse? Porque Deus pode te dar alguma coisa. A mensagem de hoje, eu quero dizer para vocês é o seguinte: não importa como você veio hoje, não importa como você está, o importante é como vai ser daqui para frente. O que eu vou fazer para mudar? A igreja é a casa dos profetas, seu lugar de refúgio. O Espírito de Deus está aqui. Ele quer entrar na sua vida. Ele quer ver você profetizar. Ele quer ver você caminhando. Deus, Ele quer ver você crescendo, igreja. Ele não te fez para ser derrotado, não. Você já nasceu vitorioso. As bênçãos do Senhor estão contigo. Já nasceu campeão. Todas as pessoas que entrarem nesta igreja sairão diferentes. Não pode sair do jeito que chegou. Eu quero orar com você. Feche seus olhos. Senhor Jesus, Pai, eu venho pedir a Ti, Senhor, Pai, neste momento, nós vimos aqui, papai, que existe um evangelho sendo pregado, a qual nós nos acostumamos, Senhor, a ouvir que é o Deus de promessa, o Deus que promete, um Deus que cura, um Deus que faz. Sim, o Senhor faz todas essas coisas. Mas, Senhor Jesus, eu quero nessa noite viver o evangelho genuíno, Senhor. Eu quero, papai, nesta noite entender, papai, o propósito. Senhor Jesus, eu não quero, Pai, te buscar apenas por interesse. Eu quero buscar o Senhor pelo que Tu és. Eu quero buscar o Senhor não por aquilo que o Senhor pode me dar. Eu quero buscar o Senhor porque o Senhor é o Deus da minha vida, porque o Senhor tem cuidado de mim, porque o Senhor tem cuidado da minha família, porque o Senhor tem mudado o rumo da minha história, o Senhor tem abençoado o meu emprego, o Senhor tem abençoado o meu lar, o Senhor tem abençoado a minha família, Senhor. Mas muitas vezes, papai, eu não consigo. Eu só sei pedir para o Senhor. Esqueço de te agradecer, Pai. Esqueço de fazer, Senhor, a minha parte. Senhor Jesus, me perdoa, Pai. Me perdoa, Senhor Jesus, pelas vezes que eu tenho buscado o Senhor apenas para agradar as pessoas. Me perdoa, Pai, por tantas vezes ter vindo à sua casa, Senhor, para agradar os outros.
ter vindo aqui sem vontade, ter buscado o Senhor, papai, somente para agradar os outros, sendo que eu tenho que vir aqui, Pai, para adorar aquele que é. Senhor Jesus, me perdoa, Pai. Perdoa, Senhor Jesus, se eu tenho vindo à sua casa somente por interesse, se eu tenho vindo à sua casa, Pai, para saciar apenas os meus desejos, se eu tenho vindo na sua casa, Senhor Jesus, não com foco de adorar o Senhor. Perdoa, Senhor Jesus. Perdoa, Senhor Jesus. Ah, Senhor, tantas coisas eu fiz errado, Pai. Mas eu sei, papai, que o Senhor está comigo, que o Senhor está aqui, que o Senhor é um Deus que nos dá a segunda, terceira, quarta, quinta, 10ª chance. Ah, Senhor Jesus, toca na minha vida essa noite, Pai. Não deixe, Senhor Jesus, que o meu ego, que o meu eu venha a ser maior, Senhor, do que a vontade de adorar o Senhor. Não deixe, Senhor Jesus, que eu venha, papai, ser medíocre na minha oração, na minha adoração a Ti, Pai. Eu estou aqui esta noite me rendendo a Ti e dizendo, Senhor Jesus, eu não quero, Pai, viver da forma que eu tenho vivido. Eu quero uma nova chance. Eu quero, papai, que o Senhor perdoe os meus pecados, que o Senhor me dê uma nova chance para fazer tudo diferente, que eu venha, Senhor, ser uma nova pessoa, que eu venha, Senhor Jesus, mudar. O Senhor está aqui, Ele conhece o seu coração, querido. O Senhor sabe aquilo que você quer, aquilo que você tem feito. Em nome de Jesus eu quero te pedir, se você quiser mudar isso da sua vida, quero que você fique de joelho aí onde você está. Pastora Dirce, por favor, vem aqui. Se você tem vindo para agradar os outros, se você tem vindo buscando o seu próprio interesse, você que quer mudar esse status da sua vida, querido, fique de joelho aí no seu lugar. Nós vamos orar por você em nome de Jesus. Esse é um momento de intimidade sua com Deus. Muitas vezes a nossa carne diz não. Nós preferimos o conforto quando as coisas estão bem, mas as coisas nem sempre continuam assim. A vida é uma gangorra. Uma hora nós estamos em cima, outra hora nós estamos embaixo. E hoje é o momento que o Senhor nos fala. Queira adorar o Senhor em quaisquer situação. Queira viver tudo aquilo que o Senhor preparou para que você vivesse. O Senhor escreveu uma história da sua vida. E nessa história não existe só risos. Não há só fatias boas. O próprio Jesus nos advertiu que teríamos que passar por aflições, porque são essas aflições que nos aparelham para ficarmos melhor, nos fortalece os nossos músculos para que nós possamos galgar degraus maiores. Abra o teu coração com o Senhor agora. Diz, Senhor, eu tenho feito o 5º evangelho. Eu tenho ficado só com aquilo que me agrada, e muitas vezes, quando algumas coisas que não me agradam vêm, eu fico frustrado. E a primeira coisa que faço é, muitas vezes, até deixar de ir adorar-te e de buscar-te. Muitas vezes até duvido
de que o Senhor é realmente o Deus que tem poder. Mas hoje, Pai, a Tua palavra foi forte na minha vida. E eu quero Te pedir perdão. Eu também quero Te pedir perdão, Senhor. Perdoa, Pai. Perdoa por tantas vezes agirmos desta maneira. Nos alegrarmos e ficarmos saltitantes, vamos à Tua casa e celebramos quando as coisas estão bem. Mas ajuda-nos, Senhor, a também ter um coração grato e adorador quando as coisas que estamos passando não são boas. E ajuda-nos, Senhor, a desejar Te buscar, congregar, motivar-nos a falar de Ti, ainda que não estejamos vivendo aquilo que gostaríamos de estar vivendo. Este é o Evangelho. É o Evangelho da cruz, é o Evangelho da salvação. Esse é o Evangelho de Cristo. Oh, Pai querido, que não seja em vão o que o Senhor falou hoje. Que esta palavra tenha encontrado corações sedentos, uma terra revolvida, e agora essa palavra lançada venha frutificar, para que uma igreja fortalecida, reviva, frutifique no teu amor, na tua graça. Ó Pai, ouve os corações que estão clamando a Ti, estão falando contigo agora. Tu tratas cada um de acordo com as necessidades. Faz isso pelo teu amor, pelo teu poder, porque Tu és Deus, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, nós oramos e cremos que hoje algo mudou na nossa vida pela força da Tua palavra, e traz em nós mudança. Você pode adorar agora, cantado. Não desistiu de mim, Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim, Sua destra me sustenta